Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado por se juntarem aqui a nós nesta nossa partilha. Vamos só dar 2 minutos para aguardar pela ligação dos vários colegas. Ora, bom dia a todos novamente. Vamos então dar início aqui a esta nossa sessão de partilha que agendámos para hoje. E, desde já, muito obrigado a todos por terem disponibilidade para quererem estar connosco. Então, o tema que hoje nos trouxe aqui, de facto, é como estimar e otimizar custos de IT. Este não vai ser um curso sobre Azure. Portanto, pressupõe que todos nós já tenhamos alguns conhecimentos de Azure, das várias componentes que aí se utilizam. De qualquer forma, pensámos que seria útil, de alguma forma, começarmos por validar alguns dos componentes, só para termos uma base. Muito embora recomendamos que depois leiam esta parte com mais detalhe, a fim de depois se poder usar a calculadora. Ora bem, começando pelas máquinas virtuais, existe um conjunto de máquinas virtuais alargado consoante as necessidades de utilização que nós pretendemos. Isto, para alguns de nós, pode fazer algumas confusão de qual a máquina que escolher. Então, basicamente e muito rapidamente, normalmente nós usamos aqui as máquinas do meio, que são as máquinas para usos gerais, as máquinas da classe D, que têm normalmente um rácio de 4 gigas por core. E as máquinas ES têm normalmente um rácio de 8 gigabytes de memória por core. As Ds para fins gerais, as ES mais quando temos bases de dados, SQL Servers, MariaDBs, etc. Depois temos as máquinas Fs, que têm o rácio, são mais destinadas à computação intensiva, que têm um rácio de memória menor, 2 gigas por cada core. Portanto, basicamente, depois temos as outras máquinas para outros fins, como HPC, otimizadas para baixa latência, com muita memória, como por exemplo a Sapana, para alto desempenho de coprocessadores com GPUs. No início da tabela está a máquina A, que a Microsoft não recomenda para uso em produção, que são máquinas de entrada de gama, e as máquinas B, que são partilhadas e podem, digamos, são destinadas a ter uma utilização por picos. Isto aqui basicamente utilizam-se quando nós temos domain controllers, porque não é uma utilização intensiva e continuada. Se nós
Além do tipo de máquina que usamos, temos que escolher o data center, a dimensão, o que é que vamos fazer com elas, horas de funcionamento, etc. Depois, aqui um exemplo, por exemplo, da nomenclatura que a Microsoft utiliza, que também às vezes faz alguma confusão. Aqui o V5 significa que esta máquina é uma máquina de versão 5. Obviamente, já houve uma de versão 4, 3, etc., por aí fora. E a nossa recomendação é utilizem sempre as máquinas mais recentes, porque normalmente são mais económicas e têm melhor desempenho. Depois, aqui o DS significa que é uma máquina, que o S significa que é uma máquina que está destinada, que está otimizada para usar discos SSDs. Todos os seus buses, todos os seus controladores de memória estão otimizados para isso. Nas máquinas de geração mais recente, nas V4, V5, nós podemos usar o disco temporário, podemos escolher ter um disco temporário ou não, e neste caso, este D significa que ela tem um disco temporário, a máquina da série E tem 4 cores. Um outro exemplo, se quiséssemos continuar nesta linha, seria esta, por exemplo, seria exatamente a mesma coisa. Este A aqui significa que é um processador AMD e não Intel, e estes 4-2 significa, isto é uma máquina que nós costumamos chamar CAPD, ou seja, utiliza um chipset de uma máquina de 4 cores, por isso é que tem aqui o core, mas dos quais só estão habilitados a ser usados 2. Ou seja, esta máquina, em termos de hardware, paga como se fosse uma máquina de 4 cores, porque tem, de facto, todo o seu chipset, toda a sua componente física é uma máquina de 4 cores, portanto, utiliza cache nível 1, com os controladores de memória, etc., dos 4 cores, mas só estão habilitados para trabalhar 2. É uma máquina 4 cores vezes 8, são 32 GB de memória, mas só tem 2 cores habilitados para trabalhar. Qual é a vantagem desta máquina? Perguntar-me-ão. Significa, por exemplo, utiliza-se em máquinas para bases de dados. Porquê? Porque em termos de licenciamento de software só pagaria por 2 cores, para todos os efeitos de licenciamento de software, mas tem um meio físico por detrás que é como se fosse uma máquina de 4. Depois, deixo aqui para depois a vossa análise, digamos, o que é que significa cada uma nesta nomenclatura. Obviamente que não há processamento sem armazenamento. E neste caso, portanto, isto é como se estivéssemos numa infraestrutura física. Portanto, à máquina virtual vamos ter que ligar discos. E ligamos discos como se fosse uma storage Area Network, uma SAN, ou como se fosse uma NAS, Network Attached Storage, ou aqui em Azure temos outras possibilidades. Cá estamos, temos os blocos, que no fundo não é mais do que uma storage Area Network, temos as tabelas, que basicamente são utilizadas quando temos arquiteturas com Not Only SQL, para armazenamento de mensagens, queues, e para armazenamento de ficheiros, files, como se fosse a NAS, como há bocadinho falas. Aquela que nós usamos mais nas nossas arquiteturas são os Managed Disks. Porquê? Porque são mais seguros, têm mais disponibilidade e têm uma melhor tolerância a falhas. Conectividade também é importante. Como é que nós podemos ligar à nossa infraestrutura? Podemos expor as nossas máquinas através da internet, tem um IP address que nós ligamos diretamente a essa porta, ou ligamos através de uma gateway, seja ela, por exemplo, uma VPN gateway, seja através, por exemplo, do Express Route. Finalmente, também um conceito que aqui às vezes que é preciso ter muito claro é a diferença entre backup, alta disponibilidade e a recuperação em caso de desastre. Qualquer um destes casos são situações diferentes que nós temos que ter em conta, desenhá-las e para isso temos as ofertas da Microsoft. Backup, no fundo, é repor os dados a partir de uma cópia de segurança, fazer uma alta disponibilidade é evitar pontos simples de falha, recuperar como sabem, houve um problema e agora temos que o resolver, temos que recuperar.
e, digamos, a continuidade operacional para situações críticas em que a informática não pode parar. Tenham atenção, não se deixem, digamos, baralhar pelos nossos clientes que muitas vezes confundem estes conceitos de uma forma por desconhecimento, mas cada um é um caso e cada um tem a sua oferta e estou a chamar a atenção porque mais tarde na calculadora vamos olhar um bocadinho para isso. No caso do Azure Backup, o modelo de preços tem apenas duas variáveis, a equação de custos, que é o custo por instância e o custo dos dados que são utilizados. Ou seja, por exemplo, até 50 gigas paga $5 por mês e depois paga 2 cêntimos por cada gigabyte. Se, por exemplo, estivéssemos a falar de 50 gigas, teríamos aqui a falar com qualquer coisa como $6 por mês. Que é que nós falamos em dólares? Porque todos os serviços Microsoft são cotados em dólares e são convertidos em euros na data da faturação. E daí poder haver sempre uma pequena variação de custos devido à diferença cambial. No que se refere ao Azure Site Recovery, é uma solução que é, digamos, tipicamente ajustável e muito interessante de usar em Azure. Porquê? Porque o que nós temos é uma infraestrutura física, qualquer ela que seja on-prem, seja na cloud, e temos uma replicação dos conteúdos dos discos do site primário para o Azure. Ou seja, e como vê, toda a infraestrutura está em stand-by. Em termos de custos, a única coisa que estão a pagar são os custos, digamos, da utilização dos discos que estão a receber os dados em contínuo. Em caso de necessidade, aqui a primeira infraestrutura caia, digamos, toda esta infraestrutura secundária arranca e só começa a pagar os restantes componentes, os servidores, os balanceadores de carga, etc., neste caso de necessidade. E, portanto, o modelo de custos é precisamente este. Ou seja, só se paga em termos regulares o custo dos discos e, digamos, o resto será em caso de apenas necessidade. Obviamente que temos aqui opcionais como uma VPN site-to-site e um domain controller. Isto evita, é totalmente diferente de uma infraestrutura local em que normalmente nós temos que ter equipamentos parados à espera que os principais avariem. Aqui, não. Além de ser OPEX, também só paga pela utilização. E esta é uma vantagem da cloud. Posto isto, um segundo passo que nós gostaríamos de focar será, antes de começarmos a fazer qualquer cálculo na calculadora, é muito importante ter os requisitos de que se pretendem. Ou seja, se tivermos já uma infraestrutura a funcionar, teremos os dados de utilização. Se tivermos, ou digamos, usar uma ferramenta de migração para fazer esta avaliação. Se tivermos um novo workload, obviamente que o fornecedor dessa aplicação deverá ser competente para definir os requisitos. Note-se que em cloud há uma situação totalmente diferente quando temos em on-prem. Em on-prem, quando nós vamos comprar um servidor, compra-se o servidor disponível. Por exemplo, um servidor com 16 cores. Ou se quisermos outras redundâncias, ou se quisermos um banco de discos, vamos comprar uma SAN ou uma SAS com alguns terabytes. Na nuvem não é assim. Se uma aplicação só precisa de 2 cores, pois só vamos pôr um processador de 2 cores. Se só precisa de um disco de 64 gigas, só pomos um disco de 64 gigas. E isto aqui é um compromisso que nós temos. Para requisitos fixos, aquilo que nós temos constatado ao longo dos anos que trabalhamos com a Azure, temos um custo fixo. Portanto, não há aqui, normalmente, até agora, é rara a situação em que temos surpresas de os custos serem diferentes às estimativas feitas. O problema existe é que muitas vezes as estimativas não estão corretas. Pecam por excesso
ou por defeito. E, digamos, a outra grande vantagem é que, enquanto no IT próprio estamos a falar de CAPEX, quando estamos a falar de IT como serviço, estamos a falar de OPEX. Um exemplo do Azure Migrate, que é muito fácil de usar, basicamente é criar uma conta Azure, é implementar a aplicação e depois carregar no botão para ele detectar e avaliar a infraestrutura existente e a partir daí, digamos, dar-nos um output de uma infraestrutura aconselhável para substituir a infraestrutura on-prem e ao mesmo tempo também avalia, digamos, os recursos que podem ser imediatamente migráveis para a cloud através de um lift and shift, ou outros que precisarão de algum trabalho de adaptação, bem como interdependências das várias componentes. Podem ver isto aqui, em todos os slides temos aqui os links onde podem ver mais detalhes sobre cada uma destas, daquilo que estamos a falar, porque realmente nós estamos a fazer isto com alguma rapidez. Porquê? Porque isto é suposto saber-se quando se começa aqui na calculadora. Então, vejamos onde é que se encontra a calculadora. Se nós abrirmos aqui um browser, basta nós irmos a azure.microsoft.com e entramos no nosso portal Azure. Este portal, de facto, tem aqui muita informação que é importante e que podem recolher sobre o Azure, desde os vários produtos, soluções, recursos, etc. Aquilo que nos interessa neste momento é aqui a parte de preços. E no caso do Azure, temos aqui o Azure Pricing, que dá-vos os preços por cada uma das componentes e aqui as calculadoras que a Microsoft disponibiliza. Neste caso, será o Pricing Calculator. Eu estou a usar aqui a versão em inglês, aqui no URL English from United States. Se preferirem isto em português, seria por PT-PT, português de Portugal, ou PT-BR, português tropical. E a nossa calculadora tem aqui as várias componentes que nós podemos escolher. Temos aqui as últimas configurações que nós fizemos. Se eu agora viesse aqui adicionar uma componente, ele iria adicionar essa componente à tab já em produção e por isso eu vou criar aqui uma tab nova. Criei aqui uma tab nova e agora vamos, por exemplo, escolher uma máquina virtual. Ele adicionou a máquina virtual, aqui está ela, e temos uma menina simpática a perguntar se quer ajuda, e aqui temos a nossa tab. Podíamos escrever aqui, personalizar, por exemplo, exemplo 1. Talvez falte aqui um X, talvez dê sorte. E esta é a nossa simulação. Primeira coisa a escolher será aqui a região. Podemos escolher entre os vários data centers do mundo, por questões de latência, e nós vamos escolher aqui na Europa, e também em termos de preço, a um daqueles que tem os preços versus latência mais aconselhada que nós usamos com maior regularidade, será o norte da Europa. Depois temos que escolher qual é o sistema operativo. Portanto, se for Windows, no Pay-as-you-go vai ter aqui os custos da componente do sistema operativo. Se não quisermos licenciar o sistema operativo, podemos escolher Linux, porque aqui ele põe automaticamente, assume o sistema Ubuntu, que não tem custos de licenciamento. Da mesma maneira, se quiséssemos um Linux com pagamentos, como um SUSE ou um Red Hat, etc., podemos manter aqui o Ubuntu e, digamos, depois trazíamos a nossa licença e licenciávamos essa licença juntamente do fornecedor. Vamos então escolher Windows e aqui poderíamos escolher, digamos,
podíamos escolher aqui no software se queríamos só o software, o sistema operativo, ou se queríamos, por exemplo, incluir também o SQL Server. No SQL Server tenho atenção que ele, por defeito, põe aqui o SQL Enterprise, que normalmente não é aquele que usamos mais vezes o Standard ou o Web. Não é isso que vamos fazer agora, vamos pôr apenas aqui o sistema operativo apenas. Depois, aqui, isto seriam filtros, se quiséssemos escolher, como há bocadinho vimos, se quiséssemos um General Proposed ou um Computer Optimized, filtraria por essas famílias. Vamos escolher aqui, por exemplo, General Proposed, e aqui eles dão-nos as várias máquinas disponíveis que temos nesta família. Aquele que nós vamos escolher, por exemplo, aqui um DS-V5. Um DS-V5, ou seja, uma máquina da família D, otimizada para discos SSD, da versão 5 e sem disco temporário. Dá-nos aqui uma máquina com 2 cores, 8 GB, era aquela relação que há bocadinho falávamos, 2 vezes 4, 8, para nós está boa, ok? E aqui permite-nos pôr as horas, o tempo de utilização. Ou seja, as 730 horas é uma média do número de horas que um mês tem, ou seja, 24 horas vezes 365 dias a dividir por 12 deve dar mais ou menos este número de horas, perdão. E se nós não fizermos nada, mantemos. Se pensássemos, vamos usar 10 horas por dia, 22 dias úteis. 22 dias úteis seria 220 horas. Ou se quiséssemos arredondar, 250. Ou seja, poderíamos pôr aqui o número de horas que quisesse. Reparem que aqui no preço que aqui está em baixo, eu mudei para ser 250, ele baixou-me para $49. Se pusesse as 730 base, seria os $145, ok? Portanto, dos quais estes $145 são feitos por $78 relativamente à máquina propriamente dita e $67 relativamente ao sistema operativo. Estão-me a perguntar, então, mas isso aparece em dólares? Claro, aparece em dólares porque vem por defeito. Nós podemos escolher aqui outra moeda qualquer e ele faz a conversão automática ao euro à cotação de hoje. Atenção, o dia de hoje usou a cotação de que $1 vale 95 cêntimos. E pronto, e temos isto aqui de uma forma mais amigável para termos os preços. Temos a nossa VM feita e agora, digamos, falta-nos adicionar o disco. Managed Disk, que é aquele que nós dissemos que iríamos usar. Podemos escolher entre o Standard HDD ou Standard SSD, Premium SSD, Premium SSD V2, por questões de razão custo-benefício, vamos escolher, por exemplo, aqui um SSD. A redundância LR, podemos escolher aqui o tipo de redundância e a sua dimensão. Reparem, se nós não tivéssemos a certeza do que é o LRS, nós aqui temos um I que nos permite, digamos, pedir informações, o que é que isto significa. E, digamos, aqui seríamos enviados para esta página, clicaríamos, e ele aqui explica exatamente o que é que isto significa. E como veem, por exemplo, o LRS significa precisamente isto, ou seja, que num data center são feitas 3 cópias dos mesmos dados, mas é uma entidade única. Se estivéssemos a falar no ZRS, digamos, essas cópias, em vez de fazerem, digamos, na mesma zona desse data center, e quiçá até pode ser na mesma rack ou na mesma fiada de dispositivos de armazenamento, seria feita em zonas diferentes do mesmo data center, em salas diferentes, cada uma com o seu power diferente, com o seu sistema de ar-condicionado diferente e, portanto, aumentaria, digamos, a disponibilidade dos dados. Se quiséssemos ainda mais segurança, podíamos ir a um geo-redundante, em que ele faz num data center 3 cópias, mais 3 cópias noutro data center diferente. Digamos, as várias opções que tem aqui descritas. Voltando novamente aqui à nossa
à nossa configuração. Ao nosso calculador, onde nós estávamos. Portanto, estávamos no exemplo 1. Estávamos nos Manage Disk, estávamos a escolher um disco SSD com redundância LRS e aqui escolhemos a capacidade. Por exemplo, se formos um disco de 64 GB, tem um custo de 4,5 €. Se formos para um disco da dobro da capacidade, aumenta para o dobro. Se, digamos, para a mesma capacidade escolhêssemos um disco HDD, seria metade do preço. Portanto, isso, normalmente aqui há sempre uma relação de metade nas situações HDD, SDD, e Premium seria o dobro deste. E pronto, para esta configuração que aqui temos, seria 144 € por mês. As boas, temos a nossa máquina, temos o nosso storage, também pode dar jeito adicionarmos aqui uma VPN Gateway. A VPN Gateway, o princípio é o mesmo, escolhemos o data center, convém que seja o mesmo que pusemos há bocado, uma VPN Gateway, uma básica, o número de horas 730, porque a VPN funciona sempre em contínuo, e se fosse uma máquina, uma básica que teria um custo de 25 € por mês. Uma VPN básica tem uma largura de banda até 100 megabits. Se precisássemos de uma VPN de maior performance, até 650, seria 132 € por mês. Logo à partida, cada uma destas máquinas inclui, por exemplo, túneis site-to-site 10 túneis e point-to-sites 128. Se além desse precisássemos mais, se, digamos, os 128 não fossem suficientes, precisássemos de mais, por exemplo, 64, digamos, teríamos aqui um custo adicional por esta funcionalidade. Depois também, muito importante, que eu vos vou mostrar é adicionar um backup. Digamos, uma outra forma de ir à procura, o backup poderíamos ir buscá-lo aqui através do Management e Governance, mas se não quisermos andar à procura, se escrevêssemos aqui a palavra backup, ele adicionaria agora o backup. E cá está, mas o backup, podíamos escolher a mesma região para guardar o backup ou uma região não muito distante. Neste caso, o que nós aqui estamos a fazer seria o backup da VM que está em Azure, mas reparem, se tivessem a fazer exatamente a mesma coisa para uma situação de infraestrutura local, seria apenas escolher aqui servidores locais, ok? Portanto, a Azure VM será uma VM, quantos gigas seriam, por exemplo, 100 gigas, e ele custa, como há bocadinho estava, custa 9,54. Depois, isto é uma calculadora que nos ajuda aqui a estimar quais são o espaço realmente necessário para guardar 100 GB de backup. Isto, como nós sabemos, depende das políticas de backup. Quantos dias vamos manter o backup, quanto tempo, quantas semanas, quantos dias vamos manter o backup. E como veem aqui, para guardar, e além disso também muito importante, é a taxa de variação dos dados. Ou seja, se baixa pouco, moderado ou muito. E reparem, quando nós para 100 gigas, a calculadora estima, com estes critérios que aqui pusemos, que ele precisaria de 130 gigas para guardar os 100 gigas de backup, e daí dá um custo de 12 €. Se por qualquer motivo nós alterarmos aqui estas condições, por exemplo, se não quisermos guardar os backups durante 30 dias, mas, por exemplo, 7, imediatamente os 130 gigas baixaram a 7.
como nós sabemos. Se, por exemplo, aqui a taxa de alteração não for baixa, mas for moderada, já vamos precisar, a calculadora considera que vamos precisar de mais espaço. E a redundância é exatamente aquilo que vimos há bocado. Se queremos a redundância local, uma redundância de zona ou global. E pronto, como veem aqui, por exemplo, para 100 gigas, teria um custo de 12,50 € para uma máquina local. Se fosse on-prem, para os mesmos critérios, seria seria on-prem, seria 11,83 €. Ok? Vamos deixar isto aqui na VPN. Vamos deixar isto aqui no Azure VM. E cá temos a nossa configuração feita. E para uma VM com respectivos discos, com respectiva gateway, que neste caso pusemos uma gateway de mais performance, mas podemos pôr a básica, para este caso teríamos aqui um custo de 180 € por mês. Podíamos exportar isto, podíamos exportar esta configuração, e se aqui formos agora abri-la, tínhamos aqui um Excel que poderíamos trabalhar. Como veem, cá está a nossa configuração. 180 € esta configuração, e poderíamos, digamos, trabalhar. Ele põe aqui exatamente a data em que fez a simulação, e podíamos agora trabalhar este Excel. Vou-vos só mostrar, para terminar, e para não me alongar mais, vou apenas mostrar aqui algo que nos tem pedido com alguma recorrência, que é uma solução, que é a solução de utilizar o Azure como um repositório de ficheiros. Ou seja, quando um SharePoint fica cheio, uma alternativa à utilização do SharePoint. E isso, basicamente, o que nós podemos aqui construir é uma solução serverless, que é uma solução de armazenamento de ficheiros, que é o Azure Files. Isto é uma solução, basicamente, isto era como se nós fôssemos aos nossos colegas do hardware e comprássemos uma NAS. E pronto, aquilo que aqui têm é exatamente aquilo que nós fizemos há bocado. Ou seja, escolhemos o data center, Europa do Norte, qual é o disco que nós queremos, se é SSD, se é Premium, desculpa, se é HDD, se é SSD, qual é a redundância, e com a vantagem da NAS que nós compramos aos colegas do hardware, podemos ter redundância desses dados. Atenção, redundância não significa backup. Qualquer dado que aqui seja apagado, será apagado em todas as cópias. Não é um backup é algo diferente. Eu não vos devia dizer isto, porque sei que todos sabem isto. Depois, qual é a capacidade que nós queremos? 256 gigas, este número de horas custaria $2. Já vimos que, se não quisermos ter isto em dólares, poríamos isto em euros. Depois, podemos escolher, digamos, quantos IOPs por segundo nós pretendemos garantir. Ele recomendou isto, mas nós podemos dizer isto é demais, vamos reduzir, não precisamos de tantos IOPs, e como veem, imediatamente o custo reduziu. Também podemos assumir um determinado valor de saída de dados, e consoante isto ele gera-nos os dados, bem como, digamos, os snapshots, etc. E temos aqui uma solução, digamos, de alternativa,
alternativa, isto é, adicional ao SharePoint. Obviamente que depois estes discos são expostos na nuvem, deverão ser tomadas todas os mapeamentos, fazer os mapeamentos dos drives e ser feita as autorizações de utilizadores através do Azure AD. Relativamente à calculadora, isto é, digamos, uma apresentação muito rápida e, digamos, poderão ver isto com mais detalhe depois, mesmo com a utilização. Aquilo que a calculadora gera é uma estimativa, ou seja, não há compromissos de preço, porque o nosso compromisso é para recursos fixos, temos custos fixos. E, digamos, sobre os preços que a calculadora mostrou, o canal tem os preços são os preços públicos que a Microsoft publica, e sobre esses preços a Microsoft concede o Partner Earned Credit. Atenção que as instâncias reservadas não são elegíveis para PEC. Depois podemos ver isto com mais detalhe. O cliente pode sempre fazer a monitorização dos seus custos no portal do Azure, a preço público, e todos os exercícios que nós temos feito até agora, se eu tivesse mais alguns minutos mostrar-vos-ia, todos os exercícios que nós temos, se pusermos os elementos que vêm, que são obtidos no portal do Azure, elementos de utilização na calculadora, normalmente temos um valor até superior àquele que temos na calculadora, um valor superior àquele que na realidade o cliente paga e que é mostrado no portal do Azure. As instâncias reservadas são uma forma de otimizar custos, porque basicamente a Microsoft vende o mesmo a um preço inferior quando há, digamos, um compromisso do cliente poder usar aquela instância reservada durante um período de tempo, 1 ano ou 3 anos. No entanto, atualmente a Microsoft não está a cobrar qualquer taxa de rescisão antecipada se o cliente desistir. Mas, de qualquer forma, atenção que um cliente, se comprar uma instância reservada, por exemplo, para uma máquina de 2 cores, e mais tarde necessitar de alterar essa VM para 4 cores, e por isso tiver que devolver a instância reservada dessa máquina para comprar outra, a Microsoft devolve sempre o valor pré-pago e não utilizado, o que acaba por ser uma vantagem para o cliente. Da mesma forma, se o cliente tiver já licenciado software, como por exemplo o Windows Server ou SQL Server, e esse licenciamento incluir Software Assurance, pode levar essa licença para a cloud sem pagar agora na cloud software segunda vez. E isso chama-se o Azure Hybrid Benefit. E pronto, se tivessem alguma questão, deixem-me só ver aqui no chat se alguém colocou alguma questão. Não tenho aqui nenhuma questão colocada, mas toda a nossa equipa está ao vosso inteiro dispor para vos responder a qualquer questão que assim o entendam. Nas várias áreas, não só na área do Azure, como também de Modern Workplace, Dynamics 365 e licenciamento. Também não gostaríamos de nos despedir sem falar dos próximos eventos, como, por exemplo, já na próxima segunda-feira, um evento entregue pelo Daniel e pelo Walter sobre Modern Workplace. Também, na mesma semana, entregue pela TD Cinex Internacional sobre Microsoft Fabric. Digamos, no vosso portal Cloud Champion tem acesso tanto a todos os nossos webinars que vamos fazer, que estão agendados, como àqueles que iremos fazer. Mantenham os vossos conhecimentos atualizados. Há uma panóplia de ofertas da Microsoft
e, inclusivamente, nós gostaríamos que partilhassem connosco quais eram os conteúdos que gostariam que fossem abordados em próximos webinars. Agradecemos desde já a todos os colegas que já partilharam quais eram os temas que gostariam de ver abordados, nós vamos segui-los, e este webinar é de facto resultado, digamos, da vossa escolha. Mas se vão a fóruns, deem as vossas opiniões, de modo a que os próximos webinars correspondam aos vossos interesses e às áreas que pretendem assim ver cobertas. No final desta apresentação tem aqui um conjunto de links que vos podem ser úteis e só me resta agradecer a vossa disponibilidade e terem querido estar connosco durante estes minutos. Disponham, temos todo o gosto em continuar o vosso diálogo. Este foi assim um bocadinho a correr, mas para fazer uma apresentação com algum conteúdo em 30 minutos tem de ser mesmo a correr. De qualquer forma, isto basicamente foi um aperitivo para podermos continuar próximos diálogos. Muito obrigado, tenham um bom dia. Aqueles que não tiveram a oportunidade de falar até lá, votos de boas festas. Obrigado.